Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mendonça, trabalho no Contexto, que é um curso de produção textual e língua portuguesa aqui em São Luís desde 2004. E nós vamos iniciar hoje uma série de vídeos acerca da redação do Enem, que começará hoje e irá até o sábado. Nesses 6 dias, nós vamos primeiramente falar sobre cada uma das 5 competências nas quais a redação do Enem será avaliada. E no sábado, imediatamente antes da prova, que será no domingo, nós vamos comentar alguns temas que, na minha concepção, poderão ser cobrados nessa prova. É claro que há um leque muito amplo de temas, mas nós vamos focar alguns, que têm sido muito divulgados na mídia, muito trabalhados na mídia, acerca de questões sociais, políticas, econômicas, científicas, de acordo com a matriz de referência da redação do Enem. Temas que nós cremos possíveis para essa prova. Hoje nós vamos começar falando da competência 1, que é uma competência que por muitos é desprezada, é desconsiderada, mas é muito importante também. É bom lembrar que no Enem do ano passado, algumas redações obtiveram nota máxima, ainda que contassem com erros gravíssimos de ortografia, por exemplo. Então, desde aquele momento, o INEP tem sido enfático no sentido de afirmar que a redação pode ser boa conteudisticamente, mas se ela incorrer em erros graves de gramática, ela em momento algum terá nota máxima. Então é importante também que nós, além, é claro, de valorizarmos o conteúdo dessa redação, além de valorizarmos a argumentação e a abordagem profunda do tema, consideremos também, cuidemos também da questão gramatical. Tá? Essa competência 1, na verdade, avalia 2 aspectos: a gramática do texto e a adequação desse texto ao registro de linguagem, ou seja, ao nível de linguagem que se espera desse aluno na redação do Enem. No próprio guia do participante, da redação do Enem 2013, que eu recomendo que você leia na íntegra, que nós vamos usar algumas partes dele ocasionalmente, mas é bom que você leia todo esse guia, que tem mais ou menos 45 páginas, antes de fazer essa prova. Afinal de contas, ele foi pensado especificamente para você, aluno que vai fazer essa prova do Enem. Então, no guia do participante da redação Enem 2013, você encontra algumas considerações acerca de cada uma dessas competências a partir das quais a redação do Enem será avaliada. A competência 1, por exemplo, tem a seguinte dicção: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E esses 2 aspectos avaliados que eu citei são a gramática do texto e a adequação ao registro formal de linguagem que se aguarda nessa redação. Um pouco mais adiante, o guia do participante apresenta nitidamente quais são os aspectos que serão avaliados nessa competência 1. Além dos requisitos de ordem textual, como coesão, coerência, sequenciação, que nós vamos comentar depois em relação, por exemplo, à competência 3 e à competência 4, informatividade e a outras exigências para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Quais são essas exigências? O guia apresenta. A primeira é a ausência de marcas de oralidade e de registro informal. Então, esse primeiro aspecto aqui trata exatamente da questão da adequação da linguagem do texto ao nível que se aguarda em relação a essa dissertação do Enem, que é o padrão culto formal da língua. Nesse sentido, se percebe claramente que o guia veda a possibilidade de uso de marcas de oralidade. E o que são essas marcas de oralidade? São expressões típicas da fala cotidiana, são marcas orais que não devem ser transportadas para o texto formalmente em hipótese alguma. Por exemplo, uma vez eu corrigi uma redação e o aluno usou o verbo botar. É preciso que o brasileiro bote fé no seu governo. Essa expressão botar fé é típica da oralidade, portanto não pode ser usada de forma nenhuma na redação do Enem. Recentemente também eu corrigi uma redação na qual o aluno falava sobre a Copa do Mundo e disse o seguinte: além de dar show no campo, o Brasil precisa dar show na estrutura. Obviamente que dar show é uma expressão inconcebível, levando-se em conta esse padrão culto formal que se espera nessa redação. Então eu sugeri que ele trocasse dar show por, além de que o Brasil seja eficiente no campo, ele deve também mostrar eficiência na infraestrutura para a Copa do Mundo. Então, essas marcas orais não podem ser usadas de forma nenhuma na redação. Além disso, precisão vocabular. O que seria exatamente essa precisão vocabular? Seria a exatidão no uso da palavra. Às vezes você usa uma palavra que não comunica exatamente aquilo que você gostaria.
Às vezes isso acontece porque o aluno quer mostrar para o leitor avaliador um conhecimento lexical, um vocabulário mais amplo do que o que ele tem. Então, na verdade, eu recomendo que você use exatamente aquele vocabulário que você tem, porque não duvide de uma coisa. Se você usar uma meia dúzia de palavras difíceis, que você ouviu alguém falar só para tentar impressionar o avaliador, não tenha dúvida alguma de que ele vai perceber isso. E isso vai prejudicar a sua avaliação nessa competência 1. Então, seja preciso nas palavras, use exatamente aquelas que possam comunicar aquilo que você deseja, aquilo que você intenciona comunicar. Por exemplo, um dia desses eu corrigi um texto no qual o aluno usou a palavra demasia como sinônima de mazela. Obviamente que a palavra demasia, em nenhum sentido possível, pode significar mazela. E ele perguntou ainda para mim, Antônio, a palavra demasia não pode ser usada no sentido de agrura, de mazela? Não, de jeito nenhum. Então ele incorreu num erro em relação a essa questão da precisão vocabular. Né? Então procure usar um vocabulário que seja de seu domínio, de modo que você comunique exatamente aquilo que você deseja com as palavras que apareçam lá no seu texto. Outra questão, obediência às regras gramaticais, né? Concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, pontuação, que é um problema seríssimo, é o problema mais gravoso de gramática que a gente pode encontrar numa redação, afeta normalmente mais de 90% dos alunos. Flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes oblíquos, átonos ou tônicos, grafia das palavras, né? Acentuação também, uso de maiúsculas e minúsculas e a divisão silábica na mudança de linha, que a gente chama de translineação. São todos os aspectos gramaticais que você deve observar na hora de confeccionar o seu texto. E uma coisa importante é a seguinte, essas competências são especificadas, são 5, mas se nós analisarmos com calma, vamos perceber que cada uma delas dialoga com outras. Por exemplo, o aspecto da pontuação não só é avaliado na competência 1, que especificamente cobra isso, como também pode interferir na competência 4, por exemplo. É impossível imaginar um texto que incorra em muitos erros de pontuação, mau uso da vírgula, por exemplo, né, ou falta da vírgula, que não seja um texto também que peque no aspecto da coesão. Então, se você, em excesso, pecar em relação à questão da pontuação, por exemplo, fatalmente você vai perder pontuação na competência 1 e na competência 4 ao mesmo tempo. E se essa pontuação excessivamente equivocada prejudicar o sentido, você também vai perder pontos na competência 3, que avalia a questão da coerência interna e externa. Então, ao mesmo tempo, por um erro, você perde na competência 1, na 3 e na 4. Então, a gramática do texto é muito importante para que você, de fato, possa galgar uma nota máxima nessa redação do Enem. Não se desatente em relação à gramática do texto. Tenha cuidado quanto a isso, tá? Uma outra coisa para a gente finalizar que é importante também é que os alunos têm dúvidas em relação à quantidade de erros e à pontuação que eles podem perder a depender dessa quantidade de erros. O guia do participante especificamente não fala sobre isso. O manual que o INEP envia para os corretores também não especifica nada em relação a isso. É claro que há um bom senso. Por exemplo, se o aluno errar 2, 3 vezes, forem erros simples, né, desvios simples de gramática, que não se repitam, obviamente que ele pode ficar com nota máxima na competência, que seria 200. É importante frisar que cada uma das 5 é avaliada em 6 níveis diferentes. Né? Se você ler o guia do participante, você vai tomar conhecimento de cada um desses níveis. O nível 0, que é o nível insuficiente, nota 0, obviamente. O nível 1, que é o nível regular, né, nota 40. O nível 2, que é o aceitável, nota 80. O nível 3, que é o nível bom, nota 120. O nível 4, que é o nível muito bom ou ótimo, cuja nota é 160. E o nível 5, é almejado por todos nós, que é o nível excelente, cuja nota é 200. Então, para você obter 200 na competência 1, você não precisa ser perfeito. Você pode errar uma vez ou outra, desde que não haja repetição de erros e de que não sejam erros graves. Né? Agora, à medida que você for errando mais, obviamente que essa pontuação vai decair para 160, para 120, para 80, para 40. Se você errar mais de 20 vezes, de repente até o avaliador anule a sua competência 1, você fica com nota 0 nessa competência. Então, o ideal é que nós busquemos o erro 0 em gramática, para que nós tenhamos a oportunidade de ter uma nota máxima nessa competência e máxima também no texto como um todo. Muito obrigado e numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre a competência 2 do Enem, que avalia, entre outras coisas, a compreensão do tema e a profundidade na abordagem desse tema.